Fala galera, faz um tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês e agora nesse momento aí sem futebol, né, devido à pandemia do coronavírus, eu vim trazer aqui o que eu acho disso tudo. Eu não sou da área da saúde, eu não tenho nenhuma qualificação pra falar sobre a questão de saúde, sobre a questão do vírus, isso deixa pro pessoal especializado. Eu vim aqui falar da questão esportiva, da questão dos campeonatos. Eu vejo muitos programas de esportes, da Focus Sports, eu vejo esporte interativo, assisto alguns programas também do Sport TV, mais menos, e aí eu vejo alguns comentários e algumas questões que eu concordo e outras que eu discordo. A questão de paralisar os campeonatos nesse momento devido ao vírus, isso é indiscutível, isso é unânime, eu concordo, tinha que parar mesmo, não tinha a menor condição de continuar tendo futebol. E aí uma coisa que eu discordo, que eu já vi alguns comentários é, como vamos proceder depois que retornar ao futebol? A gente não sabe quando. Tem uma previsão aí pra maio, mas já vou falar disso. Eu já vi comentaristas da Fox Sports, até do Sport Interativo, falar que teria que anular tudo que foi feito, seguir com a temporada, seguir até o final do ano sem futebol e começar a temporada 21 como começou a 20, com os mesmos times na Libertadores, com os mesmos times na Copa do Brasil, seguir as tabelas de 2020 em 2021, deixar esse buraco aí no futebol e começar do zero em 2021 com as mesmas tabelas. Eu acho isso injusto. Injusto com quem? Não é injusto com o Flamengo, que ganhou a Taça Guanabara. O Flamengo, por exemplo, ganhou a Taça Guanabara, no que vem com a mesma tabela, o Flamengo é franco favorito a vencer a Taça Guanabara novamente. Então pro Flamengo não seria tanto prejuízo, embora seja injusto, porque ele já ganhou. Ele correr o risco de perder é injusto. Mas é muito mais injusto com o Caxias, que foi campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Se jogar novamente, muito pouco provável que o Caxias repita o feito de ser campeão do primeiro turno. É injusto com o Santo André aqui em São Paulo, que está em primeiro na classificação geral do Campeonato Paulista. Se começar o campeonato do zero, o Santo André tem muitas chances de não fazer a mesma campanha. É injusto lá na Europa, por exemplo, com o Liverpool, que é praticamente campeão inglês, e ficar sem esse título seria uma atrocidade, uma sacanagem. Como é na Champions League também com a Atalanta, com o Paris Saint-Germain, com o RB Leipzig e com o Atlético de Madrid, que alcançar times que nunca ganharam a Liga dos Campeões, que não são favoritos, chegaram às quartas de final. E se jogasse novamente do começo, alguns até chegariam, Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, que são times mais qualificados. Mas a Atalanta, principalmente, e também o Leipzig, dificilmente, jogando a Champions League de volta do começo, conseguiriam chegar onde chegaram. E é muito injusto com esses times esse campeonato ser paralisado. Como em Minas tem a Tombense, que está fazendo um excelente campeonato mineiro também, que se começar do zero também corre riscos sérios aí de não repetir a mesma boa campanha. Principalmente com um ano de diferença, a gente sabe que na vida dos times pequenos, principalmente aqui do Brasil, em um ano muda muita coisa, né? O time que é o Audax, que foi vice-campeão paulista em 2016, em 2017 foi rebaixado. O Santo André, vice-campeão paulista em 10, em 11 caiu. O Guarani, vice-campeão paulista em 12, em 13 caiu. Quer dizer, aqui os times pequenos eles se desmontam o elenco muito rápido, até porque boa parte deles não tem calendário no segundo semestre. Então é muito injusto com o Caxias, é injusto com o Santo André, é injusto com o Tombense. Tem um time em Goiás, eu não lembro o nome agora, acho que é Jaraguá, me corrija se estiver errado, de Goiás, que está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Goiano também. São times aí que seriam prejudicados. Também você premiaria fracassos, né? Você premiaria, por exemplo, aqui em São Paulo, o fracasso da Ponte Preta, que é a lanterna do campeonato, seria premiada com um não rebaixamento. Porque óbvio que se ano que vem a Ponte Preta jogar o campeonato de novo, ela não vai cair. E esse ano ela está muito próxima de cair. Com o Corinthians, que está quase eliminado, está praticamente eliminado, o Guarani ganhando o próximo jogo, se houver o próximo jogo, o Guarani já elimina o Corinthians, o Red Bull já não tem mais como ser ultrapassado pelo Corinthians. Você premiaria esse trabalho ruim do Corinthians, você premiaria o Cruzeiro. Você premiaria o Cruzeiro, que estaria fora hoje do Campeonato Mineiro. Obviamente no ano que vem o Cruzeiro dificilmente repetiria essa vergonha de ficar fora aí na primeira fase, de estar muito próximo de ficar fora, né? Então, quer dizer, a questão do futebol, eu acredito que... Qual que é a minha visão sobre isso? Você tem que paralisar, óbvio. A situação do coronavírus é séria. O campeonato tem que ser paralisado, o futebol tem que ser paralisado, não tem como ter futebol. Mas você tem que voltar ao campeonato de onde parou, de onde estava, porque é um absurdo, é injusto. Você tem que priorizar os campeonatos em andamento e finalizá-los. E aí você pode pensar em enxugar, mudar regulamento de campeonatos que ainda não iniciaram, como por exemplo o Campeonato Brasileiro. E aí entra na minha sugestão, que eu peguei um calendário, fiz um estudo aqui, uma análise rápida, de como poderia fazer aí o Campeonato Brasileiro. E a previsão do pessoal aí para retorno aí da normalidade das coisas seria em maio, né, começo de maio, e eu ainda com a minha sugestão eu conseguiria estender esse recomeço do campeonato
com segurança para 1º de junho, pro começo de junho, e terminaria a temporada no Brasil na mesma data que termina, que a atual calendário põe como término. Eu vou pegar aqui meu computador, vocês me dão uma licencinha aqui, só para eu passar para vocês aí, a arte vai entrar aí na tela, mas só para eu passar para vocês aí o que deu aqui, ó. Começaria o futebol em junho, eu fiz o calendário como parâmetro aqui para o estado de São Paulo, com o Campeonato Paulista. Mas os outros estaduais faltam algo próximo da mesma data, uns voltariam uma semana antes, outros uma semana depois. O mais problemático aí é a Copa do Nordeste, que eu não coloquei porque é uma logística um pouquinho mais complicada, mas eu coloquei o calendário de São Paulo com as competições nacionais sul-americanas aqui, para ver qual que seria a minha solução, a solução que eu acho que seria viável adotar, com o retorno do Campeonato Brasileiro, pelo menos para uma temporada, óbvio, depois voltaria a ser pontos corridos, com os 20 times jogando um turno de 19 e um mata-mata em quarta, semifinal e final, e de volta. Nesses moldes aí, se conseguiria terminar o campeonato, como é hoje no calendário, no dia 6 de dezembro. E aí voltaria no dia 1º de junho. Como ficaria aí esse calendário? Eu vou passar aqui para vocês. Começaria em junho. Na quarta-feira, dia 3, já teria a rodada 11 do Campeonato Paulista. E aí no domingo do dia 7, a rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. Lembrando que dia 3 e dia 4 e dia 9 temos aí a rodada a data FIFA, que não sabe se vai ter, a questão da data FIFA também ainda não foi colocada, mas no calendário oficial tinha a data FIFA, que serão aqueles 2 amistosos antes da Copa América. A Copa América eu já excluí do calendário, porque já foi confirmado que não teremos. E aí na quarta-feira, dia 10, seria as partidas únicas de quartas de final do Campeonato Paulista. No dia 14, que é o domingo, você teria a semifinal também jogo único, como é o regulamento hoje. A mudança que eu proponho para o regulamento é a decisão. A decisão poderia ser em jogo único no Pacaembu, um campo neutro. A questão aí dos clássicos com torcida dividida e tal, aí teria que ser estudado pelo Ministério Público, uma exceção, ou fazer com a torcida de quem tiver melhor campanha. Aí é uma questão a ser estudada pela federação, mas eu proponho essa final em jogo único, no dia 17, no Pacaembu, quarta-feira à noite, a final do Campeonato Paulista, festa do Campeonato Paulista, final à noite. Ah, mas final na quarta-noite? Final de Copa do Brasil é quarta-noite. Final de Libertadores até pouco tempo atrás era quarta-noite. Qual que é o problema numa final de Campeonato Paulista ser na quarta-noite? Seria na quarta-noite pela minha proposta aqui de calendário, a final do Campeonato Paulista. E aí o Brasileirão começaria no domingo, dia 21 de junho, com a primeira rodada. E aí voltaria a Libertadores no dia 24, com a rodada 3 da fase de grupos, que é onde parou o campeonato. Foram 2 rodadas, a rodada 3 entraria então nesse dia 24 do 6 aí, a rodada da Libertadores da América. E aí, fechando o mês de junho aí, com o dia 28, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, julho, um calendário muito simples. De domingo, Campeonato Brasileiro, de quarta, Libertadores da América, tudo seguido. E aí, em junho, iria até as oitavas da Libertadores da América e até a sexta rodada do Brasileiro, isso no mês 7, isso julho. E a Série B, por ter menos necessidade de jogar em data FIFA, poder ter jogos da Série B em semana de Libertadores, Copa do Brasil que não teria times da Série B envolvidos, poderia aí ter essa Série B acontecendo, começando somente no dia 25 do 7, que aí seria mais tempo parado para essas equipes, mais tempo que essas equipes ficariam mais seguras aí do coronavírus, tudo pensando aí também numa segurança do coronavírus. Pulando aí para o mês de agosto. Agosto você teria o mesmo sistema, nos domingos Série A, nos sábados a Série B, tudo em rodadas em sequência, seriam 19 rodadas da Série A, 19 na Série B, depois um mata-mata, 2 regulamentos iguais, Série A e Série B, continuaria os acessos e rebaixamentos da mesma forma. Copa do Brasil, aí seria na quarta, dia 5 e no dia 12, os jogos de oitavas de final de Copa do Brasil, porque aquelas fases que faltam ainda antes das oitavas da Copa do Brasil, não tem os times da Libertadores ainda, então dá pra conciliar com as partidas de Libertadores da América, Copa Sul-Americana e tal, Copa Sul-Americana que voltaria também acompanhando aí o calendário de Libertadores da América. Mas enfim, aí entraria dessa forma, oitavas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores da América, isso em agosto. Iríamos aí para setembro seria um calendário mais cheio, começando com a quarta dia 2 com rodada da Série A, seria uma quarta que não teria Libertadores nem coisa, seria rodada da Série A na quarta. Sábado Série B, domingo Série A. Aí teria uma data FIFA no meio do dia 3 e uma no dia 8. E aí o que eu proponho? Uma rodada de Série B na quarta-feira, dia 9.
E depois outra rodada no sábado, dia 12, pra no domingo, dia 13, fazer Campeonato Brasileiro, rodada do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, primeira partida de quartas de final no domingo, na quarta, dia 16. E aí, por uma questão de ajuste de calendário, por Libertadores e tal, minha proposta, Copa do Brasil, quartas de final no domingo. Jogo de volta de quartas de final de Copa do Brasil no domingo. Por quê? Porque se coloca na quarta-feira do dia 9, atrapalharia equipes com jogadores cedidos da seleção, tentar colocar menos jogos importantes na data FIFA. Pensando no coronavírus, pensando também numa solução futura para calendário. Você pode colocar a Copa do Brasil de quarta-feira, não tem problema nenhum, de domingo não tem problema nenhum, sem rodada de Brasileiro e com rodada de Copa do Brasil no domingo, dia 20. Semifinal da Libertadores, jogos de ida no dia 23 de setembro, rodada de Brasileirão Série A e B no final de semana, terça, dia 29, rodada da Série B, quarta, jogos de volta, dia 30, semifinal de Libertadores da América. Outubro, nos domingos, Campeonato Brasileiro da Série A, nos sábados, Campeonato Brasileiro da Série B. Aí nos meios de semana, na quarta do dia 7 não tem nada, porque tem uma data FIFA dia 8, e dia 13 também tem uma data FIFA e teria Brasileiro no domingo, mas infelizmente não tem o que fazer por causa do Corona. Já teve que enxugar o campeonato, já teria no caso que enxugar o campeonato. E aí rodada da Série B no dia 14, semifinal da Copa do Brasil dia 21, segundo jogo da semifinal no dia 28 de outubro. Vamos lá, novembro começaria aí no domingo, dia 1º, já com as quartas de ida das quartas de final da Série A. Na terça-feira, já teria a última rodada da primeira fase da Série B, na terça, dia 3, no dia 4, já os jogos da volta da quartas de final da Série B, da Série A. Sábado, final da Sul-Americana, no domingo, partidas de ida, quartas de final da Série B. Quarta-feira, dia 11, primeira semifinal da Série A. No sábado, dia 14, volta das quartas da Série B. E a volta da semifinal da Série A no dia 15 de novembro. Tem a data FIFA aí no meio. Na quarta-feira, dia 18, Série B, semifinal, jogo de ida da semifinal. Final da Libertadores no sábado. Na terça, dia 24, jogos de volta da semifinal da Série B. A decisão da Copa do Brasil na quarta-feira, 25, primeiro jogo da final da Série B no sábado, 28, o primeiro jogo da final da Série A no domingo, dia 29. Dezembro, decisão atrás de decisão. Jogo de volta da final da Copa do Brasil, dia 2 de dezembro. Dia 5 de dezembro, final da Série B. Dia 6, final da Série A. Terminamos o Campeonato Brasileiro na mesma data. Palmas, senhoras e senhores. Bom, é isso aí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Comente a sua ideia, se a sua ideia é melhor que a minha. E esperamos que essa pandemia do coronavírus acabe rápido e possamos aí voltar aí para as nossas vidas normais. Esse é o Rolando a Bola. Você se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquele abraço. Fui.